Graça e paz, irmãos, mais uma vez. E hoje eu estou com essa responsabilidade de trazer uma palavra. Eu desejei muito estar aqui nessa manhã pregando. Semana eu pensei muito, domingo de manhã estar aqui trazendo uma palavra à igreja. Essa palavra primeiro veio a mim. Um desejo muito grande de subir aqui e pregar a palavra do Senhor. Estar aqui falando com responsabilidade que Deus tem colocado no meu coração. E tem um hino, um cantor cristão, não vou cantar ele, mas a letra acho muito bonito, muito forte, porque o tema da mensagem hoje é um chamado: vamos trabalhar. Se o irmão notar, com cuidado, a gente tem feito isso aqui, como o pastor Abisaí notificou, a igreja tem trabalhado. Você tem vindo à sua igreja, encontra aqui às vezes o pastor pela manhã, encontra uma equipe de oração, à tarde no evangelismo, e você vai encontrar essa equipe também à noite aqui na igreja. Hoje é um dia que a gente fica aqui o dia inteiro, sempre fazendo a obra do Senhor, trabalhando. E alguém disse assim certa vez, né? Eu queria saber quem inventou o trabalho. Eu queria dar essa resposta a você agora. Foi Deus. Deus foi quem falou e fez o trabalho. Ele trabalha muito. E Jesus Cristo certa vez ele disse, não sei se você já parou para pensar nisso, lá em João 5,18, ele diz assim: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Isaías 64,4, se procurar quantas palavras tem sobre trabalho, vai encontrar. Desde a antiguidade nunca se viu, nunca se percebeu um Deus além de ti que trabalha. Então, se tem alguém que trabalha, é Deus, né? Então, não é o texto ainda da mensagem, mas também ele tem a ver com a mensagem. E esse hino 422, trabalho cristão. Sempre na minha história batista, dentro da igreja, eu escutava esse hino e gostava dele. Gosto desse hino, ainda gosto, né? Escutava ainda criança, não tinha a dimensão do que é o trabalho cristão, mas hoje eu vejo e eu me identifico com esse hino. 422, pastor Abisaí, né? Quero ver pelo menos a primeira estrofe. Deixa eu cantar com vocês, vamos lá. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, com o Mestre seguir no caminho dos céus, com o seu bom conselho, vigor renovar e fazer prontamente o que Cristo mandar, num labor com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Congela. No labor, latim, essa palavra vem do latim, laborar é trabalhar arduamente. Vamos lá. Agora não é trabalhar só de todo jeito, é com fervor. Trabalhar fervendo. Preste atenção. A servir a Jesus. Agora, como esse trabalho, labor, como é isso? Olha, com esperança e com fé. Mas ele não esquece de colocar, é lindo esse hino, e com oração. Trabalhar sem oração. Aqui a IEBT, alguém pode dizer que é uma empresa? Até tem CNPJ, mas não é empresa propriamente no sentido. Aqui é casa do Senhor. Apesar da gente saber que existe a razão social, CNPJ, tudo, mas aqui é a igreja, a casa do Senhor, com oração. Dificilmente uma empresa dessa pública, você chega no trabalho e faz uma oração. Vamos fazer hoje com oração. Ninguém nem fala nisso. É muito difícil. Não sei se seu trabalho ora. Se ora é um trabalho diferente. Agora na igreja, com oração. Se é líder, tem que ser líder de oração. Com esperança e com fé e com oração. Até quando? Até que volte o Redentor. Esse hino realmente, esse canto é muito bonito. Então ele diz aqui, né? Vamos trabalhar um chamado. Agora a gente sempre recebe a ajuda de Deus, pastor Abisaí.
A quarta estrofe, vamos dar um pulo nela que eu quero trazer a mensagem. Vamos lá. A igreja pode cantar. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que coroa real nos dará lá nos céus. Na mansão dos fiéis o descanso será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. Num labor com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração. Colossenses capítulo de número 3, 23 e 24. Colossenses capítulo 3, 23 e 24. Essa palavra é para mim e para você também, do coração de Deus. Olha o que é que diz aqui. Já está aqui no nosso data show. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para 24, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Você serve a quem? Ao Senhor, estáis servindo ao Senhor. Volta o verso 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Que Deus nos ajude a entender a nossa missão aqui nesse ministério, onde você trabalhar para o Senhor, a igreja. Você não trabalha para homens, mas trabalha para o Senhor. Agora você vai encontrar homens e mulheres de Deus servindo ao Senhor, e você vai ajudar. Certa vez eu fui buscar a Heloísa lá no Ecoprime, ali. Aí fiquei esperando, ela não tinha largado ainda. Aí eu encontrei esse versículo, bem na entrada, ali onde os pais, avós, as pessoas ficam esperando. Esse versículo aí mesmo. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Algumas empresas, elas têm o funcionário do mês ou dão um destaque a um funcionário. Isso é uma forma de motivá-los a trabalhar, a se empenhar. Eu já fui para algumas empresas e cheguei lá e tem o nome de um funcionário e a foto dele, o funcionário do mês, que cumpriu meta, porque a empresa com metas, aí coloca aquela meta, né? Ele atinge, se sobressai, sabe o que é que vai acontecer? Eu acho que deve ter outra premiação. Ele é destacado. Acontece, alguns irmãos trabalham aqui em alguma empresa de vocês, Tiago, acontece lá, Tiago. Eu já vi em algumas empresas. Eu conheci um irmão que ele trabalhava numa concessionária e ele era o consultor que vendia mais carro por mês. E ele pedia oração direto por isso. Pastor, me ajude em oração para eu cumprir minha meta. Eu conheço ele há algum tempo, evangelizei-o. Deus permitiu eu dar uma Bíblia de estudo para ele. Discipulei e ele aceitou a Cristo. Ele descobriu que o segredo não é fazer trabalhando como para homens. E olhe na empresa, mas fazendo a obra de Deus, em todo canto. E eu fiquei pensando, fazer a obra de Deus de que jeito? Eu faço relaxadamente, ou a gente é um tipo daquele discípulo que fica de longe, aplaudindo, olhando, até admirando quem faz. Eu vi desses vídeos que fica circulando no WhatsApp, uma senhora, uma missionária, falando sobre o que a herança da pandemia, que é os cultos online, que realmente é coisa boa, mas que alguns se acostumaram a isso e já não participam mais aqui no corpo a corpo. Sei que foi um elemento, algo novo, que trouxe uma grande contribuição, sobretudo para aqueles que são enfermos, não podem trabalhar. Mas parece que a crítica dela, uma observação, um comentário, é para aquelas pessoas que saem para todo canto, vai trabalhar, mas quando chega no momento de ir para a igreja, em casa é melhor. E ela traz essa observação, eu observo isso, é como uma reflexão,
para a gente pensar para quem estamos trabalhando. E ela disse, olha, cansa, no vídeo dela, bem rapidinho, 1 minuto só, é estacionamento, estou sujeito a sair um assalto, e é tanta coisa que pode acontecer, eu saindo para ir à igreja, em casa está ok, eu assisto, o meu dízimo eu envio para o Pix, está tudo bem assim. Ela é dizimista, essa pessoa ajuda a igreja dela, mas está não mais presencial. Vou repetir, a gente entende isso quando a pessoa realmente está com muita dificuldade de locomoção. É uma bênção esse culto, eu já vi muitos testemunhos. Mas se de repente a gente tem tempo e sai para todos os lugares, para a igreja é só presencial, a gente tem que repensar nisso. Sei que muitos hoje trabalham de forma remota, em casa mesmo trabalha, mas não tem comparação. Diga assim para seu irmão que está do seu lado, você é uma bênção, veja, diga aí. Você pode dizer isso em casa para quem está na sala, não é verdade? Mas daqui, se você viu um murmúrio, né, a igreja se confraternizando, é diferente ou não? É diferente. Eu fui fazer um curso de teologia, uma pós-graduação, na Universidade Católica, e tinha opção, a distância ou presencial. Eu disse, Deus me livre a distância. Eu quero presencial, eu quero ver o professor, ou o padre, ou o doutor que estava lá ensinando, quero ver aí tal. Não estou aqui de forma alguma criticando a distância, porque é importante. E hoje, nessa tirania do urgente que a gente tem, é tão importante, e tem instituições seríssimas, a pessoa aprende muito. Mas talvez a moda antiga eu gosto mais presencial. Os irmãos aí que tem namorada, noiva, é presencial ou online o namoro? É diferente o presencial ou não? Não, pastor, eu namoro online, eu não conheço não, viu? Paulinho, né? Por enquanto, né, Paulinho? Online. Mas não é muito agradável não. De vez em quando se encontra dando um cheiro no celular. Cheirando a tela do celular. Mas, irmãos, o que a gente pensa é esse prazer de estar na casa do Senhor. Prazer de subir a ladeira a Jerusalém da Vitinha, correndo, alegrei-me com os que me disseram, vamos para o culto hoje? Vai ser bênção. Eu vou ouvir Dario cantando ao vivo, ele pulando tal. Talvez no online não dá para perceber direito a vibração do diácono Dario louvando aqui. Está compreendendo? Uma irmã disse assim, pastor, que culto foi esse domingo à noite? Eu estou em casa, mas eu senti a presença de Deus, eu não tenho dúvida. E no final ela disse, como eu gostaria de estar presente. É diferente. Deus abençoe todos vocês que estão online, permaneçam firmes, mas quando puder, venha para a igreja. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. E melhor ainda, é você não só vir, mas se envolver com a igreja, no trabalho, com alegria. Eu conversava com a serva de Deus, a gente tem muitas experiências, e ela dizia, pastor, estou sentindo uma alegria tão grande, e quero ser uma dizimista da casa do Senhor. Eu posso ouvir um amém, irmãos? Pessoas que não só querem ver a obra crescer, não querem só ver a obra crescer, mas querem trabalhar, querem dizer, eu quero fazer alguma coisa. Chegou um irmão para mim, ele não está presente, talvez esteja viajando. Ele disse assim, olha pastor, eu quero dar um saco de cimento, porque está começando a obra. Eu achei tão interessante. Ele disse, ainda nem sei como é que vai ser tal, mas a sua ideia é boa. Como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso fazer a obra de Deus? Eu quero estar presente, eu quero ver essa igreja. Os irmãos têm experiência comigo aqui, de fazer essa galeria, né? Aí em cima, a gente percebeu que a igreja ficou tomada por escora. Era escora, tem irmão até que se esconder nas escoras um pouquinho, porque tinha muita escora, o culto acontecendo e aquelas escoras todinha aqui. O irmão que era bem fininho ficava assim na escora, não dava nem para ver direito, porque estava bem protegido ali, né? Aí um pastor veio pregar aqui, aí a igreja estava daquele jeito, a gente nem pode arrumar muito, às vezes cai um cimento, fica o cimento colado, a igreja em obra. Mas é muito bom a igreja em obra, eu gosto muito. Aí o pastor disse, que ornamentação linda. Eu nunca mais tenho entrado numa igreja com ornamentação tão bonita como essa.
foi o pastor José Deusarte. Ele esteve aqui e eu nunca esqueci dessa palavra dele. Ele estava encorajando: parabéns, a igreja está viva, a igreja está crescendo, a igreja está trabalhando. Pastor, vou ficar sem estacionamento, vai ter que ter um isolamento. O que é que tem? Coloca na rua. O nosso pessoal que toma conta, que vê, vai começar a dar uma caminhadazinha também. Eles estão olhando, estão percebendo, estão vendo. Talvez seja necessário alguns transtornos, para depois vir os benefícios. Eu posso ver, amém, irmãos? É importante. Não sei se na sua casa é assim. Quando vai fazer uma reforma dentro de casa, tem poeira ou não? Eu me lembro que papai perdeu uma radiola grande, que mamãe gostava. Ela abria assim, é feito um piano, mas era uma radiola. Aí tinha um disco, né? Teve uma reforma em casa. A poeira, o martelo comendo no centro, entrou dentro da poeira. Acho que mamãe com 10 meninos, né? Não estava com aquela agonia toda. Talvez a radiola ficou ali dando bobeira. Acabou a radiola. Se tiver computador, também acaba. O que tiver, a poeira vai e danifica. Tem que ter cuidado. Mas é bom, porque aquele transtorno vai resultar em benefícios, vai melhorar. Então, a obra de Deus, como é que ela tem que ser feita? Eu diria assim, a obra de Deus, nós vamos trabalhar, mas vamos trabalhar fazendo a obra de Deus com excelência. Dê o seu melhor, dê o seu melhor à obra de Deus. Faça o melhor que você puder, dê muita atenção. Porque Paulo está dizendo naquela igreja de Colossos que tem uma herança no céu. Para quem faz a obra de Deus aqui, nessa vida vai ganhar 6 vezes mais. E ainda mais a vida eterna. Eu não conheço a aposentadoria com esse nível de cuidado de Deus. A vida eterna. Porque o aposentado, se ele viver bem e tal, mas morre ou não morre. E a aposentadoria dele, depois que morre, não fica para ninguém. Antigamente parece que tinha um jeitinho, ficava para um filho, agora não. Mas a eternidade que Deus promete, ninguém morre, eternamente abençoado. Você já pensou eternamente você abençoado com sua casa, sua família, para todo sempre? Digam amém, irmãos. Porque não haverá mais interrupção, não. O sistema do céu é diferente. Então aqui, olhando para esse texto, a obra de Deus, ela deve ser feita com excelência, com alegria. Deus, Ele é o dono de todas as coisas. Já viu o Salmo 24? Fala sobre isso. E Ele é digno de toda adoração. Já pensou nisso? Sem dúvida, todo o trabalho que fazemos para o Senhor deve ser executado com toda alegria e sinceridade. Davi era um rei diferente. Até a mulher dele estranhou. Ele dizia assim: serviu ao Senhor dançando, com alegria. Tem gente que fala: a obra do Senhor é tão enjoada, irmão. Vive enjoado. Uma vez o irmão disse: mas pastor, o irmão é tão enjoado, dá um remédio de enjoo a ele, sei lá, Shoptol, até disse o nome, eu nem sei se existe esse remédio, né? Dá um remedinho, ele só vive enjoado. Agora isso aí às vezes é só na igreja. Lá fora, se você vê como é sorridente, é animado, é ligeiro. Sirva a Deus com alegria. Se alegre com esse tempinho. Daqui a pouco está enterrando o culto, encerrando. E você está no culto ao Senhor. E Ele está vendo todos nós que estamos participando desse culto. Aqui, meus irmãos, diz que hoje em dia nós vemos muitas igrejas que parece que não dão um valor devido ao Senhor, ao culto. Vai de todo jeito. Se prepare, dê seu melhor. Às vezes faz coisas como que não tivesse aquela verdadeira essência de alegria. Eu lembro de um irmão que diz que pegava no empurrão muitas pessoas. O trabalho a gente tem que ser esperto, não pode perder a hora, é tanta alegria, é tanta agonia, mas às vezes na obra do Senhor a gente está faltando isso. Algumas são altamente pessoas estruturadas, querem fazer a obra com alegria, querem fazer muito, bem feita a obra do Senhor, não de todo jeito, ajudando o seu irmão, sendo zeloso. Ah, irmãos, como é bom. Como é bom a gente ter essa oportunidade de estar na casa de Deus. Eu tenho caminhado e tenho encontrado algumas pessoas: pastor, em breve eu voltarei. Porque não pode estar conosco mais. Porque a situação física, psíquica, emocional. Fui visitar essa semana uma irmã, estava aqui no culto de oração à tarde.
Aí surgiu uma irmã, pastor, vamos visitar fulano de tal, a gente foi. A irmã Alexandrina, cadê a irmã? A irmã Jaciara foi comigo, a gente foi para essa visita. Você não foi mais na igreja? E ela chorava o tempo todo, emocionalmente fragilizada, precisamos orar por ela. Aí o irmão dela disse assim, é porque ela não pode ir mais sozinha para a igreja. Eu disse, não pode mais não, sozinha mais não. Ela descia rápido, subia rápido, fazia rápido as coisas. Quem conhece aquela Alexandrina sabe, não perdia um acampamento da gente, da juventude. Aquela alegria, aquela disposição. Se você for ver, eu mandei umas fotos na visita. Eu fiz com Jaciara quarta-feira que passou, da semana passada. Ela está sem condições de sair daqui para a igreja. Daqui para a casa dela talvez uns 10 minutos apenas. Ela não tem condições. Irmãos, o que é que a Bíblia fala sobre servir ao Senhor? Tudo o que fizeres, veja o que Colossenses diz, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, sabendo que todos nós vamos receber do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Uma pergunta nesta manhã, do primeiro ao último banco, a quem você está servindo? A quem? Quem é o teu Senhor? É Deus, é a Ele, a glória é para Ele. Você está servindo ao Senhor, e devemos servir com alegria. Há muitas pessoas que dizem assim, a gente tem que servir, não é servir ao homem, é servindo a Deus, a obra é dEle, a glória é para Ele. E a Bíblia diz que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Todo o trabalho que fazemos não é para o homem, o apóstolo Paulo está dizendo, e sim para o Senhor. Portanto, faça tudo o que tiver no seu alcance para realizar uma boa obra, fazer o seu melhor ao Senhor, porque a Bíblia diz que haverá uma recompensa pelos teus esforços. Veja aí, por favor, irmão, Hebreus 6:10. Queria focar na palavra. Você conhece esse versículo 6 e 10 de Hebreus? A igreja pode ler comigo? Porque Deus, para ficar esquecido, e do amor para com seu nome, pois serviste. Deixa eu chamar sua atenção, irmão, fica ligado no culto. Deixa eu chamar sua atenção. Quando Paulo caiu do cavalo, o que foi que a voz disse a ele? Saulo, Saulo, por quê? Oxê, e ele estava perseguindo a Jesus? Na mente dele ele perseguia quem? Aos crentes. E se você, irmão, está fazendo a obra aqui, você está fazendo a obra para Jesus. O seu trabalho não é vão, a sua cooperação é para Jesus. E se alguém persegue a igreja dele, está perseguindo a Cristo. E que alguém persegue o obreiro dele, não obedece, são pessoas que estão no nosso meio, mas não têm a visão, são osso. É aquela mesma coisa. Às vezes o pastor sangra a garganta de pregar, mas não muda, porque o coração é longe de Deus, não está disposto a ouvir. E não pense, pastor Abisaí, pastor Samuel e outros, que a gente vai alcançar isso não. Só Jesus pode fazer isso. Aí Jesus sabe como trabalhar, aí vai ficar tão pianinho, irmão, tão pianinho, que você vai dizer, que mudança. Mas foi Deus que fez isso. Só quem pode mexer na gente é Ele. Enquanto isso, a carne reina, a irreverência e tudo mais. Olha o que é que Paulo diz aqui. Procura, irmãos, que entenda, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. É a Bíblia. Sabe o que é que ele está resumindo aqui? Tenha uma vida de obediência à palavra de Deus. Seja uma pessoa dedicada ao Senhor. Paulo está dizendo isso. Viva com a verdade e humildade. Além disso, estude a Bíblia, busque o conhecimento todos os dias. Aí você vai entender que precisamos agir, porque Deus nos colocou aqui para algo. Será que você acha que Deus colocou você aqui para viver numa inércia? Deus quer que a gente trabalhe. Eu fico pensando nisso. Porque Deus me colocou aqui, o que Ele está querendo de mim? Fazendo a obra de Deus, irmãos, às vezes Deus, alguém está dizendo que exige muito, mas aqui eu quero fazer uma consideração importante também para mim. Eu aprendi muito lendo esse sermão, estudando. No 7º dia, Deus havia já concluído a obra que realizara, e nesse dia Ele descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou,
porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Está lá em Gênesis capítulo 2, 2 e 3. Trabalhar fazendo a obra de Deus exige muito amor, dedicação, mas cansa. Por isso que existe e deve haver um descanso. Eu diria que o descanso é fundamental na vida de um obreiro. O Senhor se agrada de quem se esforça, mas o nosso corpo é limitado. O nosso corpo é limitado e precisa de descanso. Então trabalhe, mas reserve momentos para descansar com a sua família. É por isso que na nossa programação diz assim: descanse em família, descanse com a sua família, ou esteja com ela. Muitos problemas surgem quando fazemos a obra de Deus. Irmão, você quer ver Satanás se levantar? Comece a se dedicar ao Senhor. Comece a se dedicar, se levanta. Inimigo se levanta para nos animar e utilizar armadilhas para te prejudicar. E quando ele percebe que você não gosta de uma coisa, aí é que faz. Porque são instrumentos de Satanás que muitas vezes está no nosso meio. Nunca ouviu falar do joio no meio do trigo? E a gente sabe disso. E a gente não ignora essa verdade. Ah, que bom que a igreja só fosse só trigo. Mas não é. Ah, que bom que não houvesse falsos profetas, mas existem. Ah, que bom que não existissem falsos pastores, mas existe. Ah, que bom a igreja só trigo dentro dela, mas infelizmente tem joio. É crítico, nunca agradece, nunca está satisfeito, a insatisfação toma conta, não quer saber da obra do Senhor. Aí aqui eu quero concluir. Como fazer a obra de Deus com excelência? Eu quero apresentar alguns tópicos e concluir. Baseado também na palavra que Paulo deu à igreja de Coríntios, capítulo 15, versículo 58, que diz que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Olha, irmãos, eu já disse aqui que quando você quiser fazer a obra do Senhor, você vai se levantar o inimigo. Já ouviu falar que o inimigo se levanta dentro da própria casa? Começa Satanás a levantar coisa dentro da tua própria casa. Alguém que deveria estar do teu lado, te ajudando, vai ser um crítico de plantão no teu leito, na hora que for dormir, toda hora, porque não entende. Sabe qual é a sabedoria? Ora para essa pessoa se converter. Quando se converter, aí você vai ver que tudo vai mudar. Mas enquanto não, começa implicante. É aquela mesma conversa, aquela mesma ladainha, você já conhece. Aí Paulo diz aqui, né? Nosso trabalho não é vão no Senhor. Como fazer a obra de Deus com excelência? Em primeiro lugar, faça tudo com verdade. Tudo que você fizer para engrandecer o nome do Senhor deve ser verdadeiro. Faça com honestidade sempre. Lembre-se que Deus conhece o nosso coração. Então faça a obra para agradar a Deus. Eu vou porque aquela irmã é tão legal. Eu vou para agradar ela. Não faça isso não. A irmã é legal, amém. O irmão é legal, amém. Mas você não vai por causa dele não. Você vai para fazer a obra de Deus. Porque você está servindo a homens. Já vai receber seu prêmio, tapinha nas costas, talvez um presentezinho, talvez um cheiro, algum mimo. Alguém vai te dar algum mimo. Mas a sua obra é com Deus. Segundo ponto. Primeiro, fazer a verdade. Reconheça suas limitações. Saiba que você não consegue dar conta de muitas coisas ao mesmo tempo. Não há como fazer a obra de Deus e incluir em sua vida os milhares de outros afazeres. Então, mantenha o equilíbrio e faça bem feito. Quem está lembrando aqui de Jetro e Moisés? Moisés era bem intencionado, mas estava fazendo a obra mal feita. O que foi que Jetro disse a ele? O que tu estás fazendo não é bom. Tu estás matando o povo e te matando. Ele está fazendo de boa vontade, mas ele estava errando. Então aqui diz que deve reconhecer nossas limitações. Mantenha também comunhão com o Senhor. Irmão, isso aqui é tão precioso. Como é que a gente vai fazer a obra de Deus, tem comunhão, é cheio de amizade dentro da igreja, é kkk, é tanto riso, é tanto abracinho, mas não tem comunhão com Deus. O principal é isso. Aí ele diz aqui, muitas pessoas que trabalham na obra de Deus, ficam tão focadas nos afazeres da igreja, que esquecem o mais importante, a sua comunhão com Deus. Eu sou amigo de todo mundo da igreja, que bom, e deve buscar isso. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam como? Em união. Mas a prioridade sua, quem é? É o Senhor. Aí às vezes fica tão mecânico que a irmã parece até o irmão que está numa empresa. É tanta ordem, faça isso, faça aquilo. E não tem um amor, não tem alegria de fazer a obra do Senhor. Perdeu a visão, o respeito, isso é muito difícil. Respeite a obra de Deus. Não faça a obra de Deus levando tudo na brincadeira. Deus é alegria, mas devemos fazer sua obra com seriedade e respeito. A gente tem um culto aqui, e alguém já disse, eu achei interessante, que o púlpito não é um picadeiro.
toda hora fazendo gracinha. Não, tem momentos que é engraçado, a gente se alegra e tal, mas levar a obra de Deus a sério. A sua eleição foi uma coisa de Deus, e Deus quer que leve a sério a obra dele. Vamos trabalhar com essa visão. Não abandone a sua família. Olha que coisa interessante. Diz aqui também nesse sermão, apesar de ter tempo para a obra do Senhor, se organizar, mas tenha tempo também para a sua família. Muitas famílias são abandonadas por pessoas que vivem imersas nas coisas da igreja, o que não é errado, porém, a família não pode ficar de fora nem esquecida, pois isso não é correto nem agrada a Deus. Eu tive um deão é um pastor conselheiro de pastores. Ele era o deão do Seminário Presbiteriano Norte do Brasil, morava em Curitiba, não sei se ele está lá ainda, e ficou uma temporada aqui em Pernambuco, e foi chamado para aconselhar professores, mestres, doutores e pastores. Ele era o conselheiro. E uma certa vez ele perguntou para os pastores, ou as pessoas que estavam terminando o curso de teologia, quem é mais importante? É a igreja ou sua família? Foi uma pergunta que ele fez aos futuros pastores. Aí a turma, levantou a mão, a maioria, família, viu? Foi ok. Uma outra igreja, ele fez, vamos dar uma explicação sobre isso aí? A sua família, quem respondeu a família, respondeu certo. É muito importante, mas você tem que ter a sabedoria. Hora de dar assistência à sua igreja, hora de dar assistência à sua família. Tem que ter um ponto de equilíbrio. Porque Jesus também falou, aquele que não deixou casa, mãe, marido, mulher para ser meu discípulo, não pode ser meu discípulo. Então não vai ter comodidade quem fizer a obra do Senhor. Vai ter hora que a família fica. Vai ter hora que a esposa às vezes fica. Vai ter hora que às vezes a família sofre. Mas tudo isso por uma boa obra. Ou você também, alguém que trabalha com a família. Isso é maravilhoso. Quem disse que não vai sacrificar a família? Ou o que Moisés estava fazendo era um sacrifício a Zípora e a seus filhos. Só se dedicando. Veio aquele servo de Deus, deu uma dica a ele para dar atenção à família. Mas você acha que ficou tranquilo depois? Ou as revelações de Deus, o trabalho dele não consumia ele? Por que será que o apóstolo Paulo foi chamado por Deus e também ele não tinha família? Porque ele diz que quem tem a família deve cuidar dela. Nunca Deus mandou a gente deixar de cuidar da família. Mas não esqueça da prioridade também da obra do Senhor. Vai haver momento que você quer estar com a família. Ele contou uma experiência que madrugada, um presbítero da igreja dele, igreja presbiteriana tem um presbítero, já estava muito mal, era um fundador daquele ministério, uma família numerosa, atuante dentro da igreja, e ele estava numa hora difícil. E quando deu uma chuva, uma noite fria, muita chuva, o telefone tocou. Disse, pastor, está todo mundo aqui chorando. O servo de Deus acabou de ir para a glória. Aí o pastor olhou para o relógio, perto de 3 horas, 2h30. Ele fez, estou chegando. Faça uma pergunta. É fácil deixar a cama no horário daquele? A esposa lá sozinha, a esposa ficou. Eu estou indo. Quantas vezes obreiros de Deus não teve que deixar em algum momento a família? Como é bom que a família entende. E ela dizia, ele disse, por isso que a importância de uma esposa crente, uma esposa ou um esposo também que compreenda o trabalho. Ele, vá meu filho, estarei orando por você. E ele foi aquela madrugada e ali consolou aquela família que estava aguardando. Não é fácil o ministério. Às vezes vai acontecer isso. Quantas vezes o pastor recebe uma chamada, pastor, tem um demônio ali, não está deixando ninguém dormir na minha casa. O senhor pode expulsar? O senhor pode ir lá, pastor, ajudar? Acontece muita coisa e o obreiro tem que estar preparado para isso. Esteja preparado para as adversidades. Problemas sempre vão surgir na nossa caminhada. Mesmo que você esteja fazendo a obra do Senhor, o inimigo fará de tudo para você desistir. Guarda isso. Vai fazer de tudo para você desistir. Mantenha o foco. Esteja preparado para enfrentar dificuldade. Tendo em vista todo esse aspecto para fazer a obra do Senhor com excelência. E podemos concluir, amados, que o Senhor se agrada de quem faz a obra dele. Tem um esforço. Alguém perguntou, Senhor, são poucos que entrarão no céu? Ele fez, se esforce, porque eu digo que muitos vão querer entrar e não vão conseguir. A porta é estreita. A porta larga, irmão, espaçosa, é a da perdição, das facilidades. E são muitos que entram por ela. Quem disse que ser crente
o salvo. Fazer o trabalho é fácil. Renúncia o tempo todo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Precisamos, irmão, fazer a obra de Deus. Mas, irmão, precisamos também trabalhar, fazer com alegria, no convívio social, evangelizando pessoas, ajudando os outros na caminhada com Cristo, em suas necessidades, diversas outras situações. Deus vai querer lhe usar no seu trabalho. Aliás, eu tenho uma experiência de ter 35 anos numa repartição pública. Trabalhei 35 anos e faz uns 4 a 5 anos que Deus me aposentou. 35 anos. Por misericórdia, sabe, mas é tão difícil falar isso. Às vezes parece que a pessoa está querendo se exaltar, mas não é. Deus sabe minha vida. Lá ficou discípulos. A obra lá está continuando até hoje. Pessoas que quando saí, Deus preparou e ficou. E eu queria saber, você já é aposentado, você está chegando, o que é que você tem plantado onde você trabalha? Ao menos as pessoas sabem lá que você é servo, você é crente, serva do Senhor. Ou você é tipo o serviço secreto de Deus? Tudo isso, irmãos, é fazer a parte da obra do Senhor, porque alguém já disse, e eu concordo, ser crente dentro de igreja é muito fácil. Ser crente dentro de igreja é fácil. A minha oração é que todos nós sejamos instrumentos de Deus aqui, onde quer que a gente for. Deus use a sua vida, começando na sua casa, na sua família, até os confins da terra. Quem entendeu pode dizer amém, irmãos? Vamos ficar de pé nesse momento. Nesses 25 anos de EBT, eu posso falar 25 anos, vim da congregação, e essa semana eu estou entrando mais uma obra, e não sei como é que vai ser, Deus proverá. Eu sei que talvez, com certeza, você não vai poder estar aqui comigo cedinho amanhã, numa reunião. Mas eu queria fazer um pedido a quem está aqui, está em casa. Ore pela minha vida. Ore pela minha vida. E pelos que estão comigo. Nós vamos enfrentar mais um desafio. E queria contar com a sua ajuda, com suas orações, para que Deus me dê graça, sabedoria, tudo aconteça. A gente vai ter que ajustar muitas coisas. E Deus proverá tudo. A obra é do Senhor. Ah, pastor, eu queria muito ajudar. A irmã Zezinha está por aí? Eu acho que não, né, irmã Zezinha? Eu não vi irmã Zezinha. Ah, não. Ela diz assim, pastor, eu vou orar. Porque Deus é quem envia trabalhador, pastor. Eu disse, a senhora está certa. Me lembrei de Mateus 9:35. A seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhador. Eu queria que vocês orassem comigo, para que Deus mandasse pessoas. Aí ela diz assim, conclui assim, irmã Zezinha daqui. Pastor, eu não tenho. A minha condição financeira, ó, é muito difícil. Sou uma viúva. Muito pouco a minha pensão. Mas eu vou orar. A viúva daquela pobre, a oferta daquela pobre viúva vai sair. Mas eu queria dizer algo para o Senhor. Deus vai abrir o coração de quem tem. Eu vou orar para que possa dar. Você crê que Deus faz isso? Deus levanta pessoas que não têm, mas tem um coração na obra. Eu já vi isso aqui durante esses 25 anos. Do nada apareceu alguém e fez, pastor, Deus mandou entregar essa obra. E não vai ser diferente nesse estacionamento, na nossa quadra. Quem vai enviar é o Senhor da seara. Ele envia os recursos. Meu é o ouro, minha é a prata, diz o Senhor. E essa obra também é minha. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Vamos trabalhar. Deus me ajuda, renova a minha vida, a vida do pastor Abisaí, renova a vida de cada diácono, diaconisa, de cada ministro. Ó Deus, ministra, Deus, cada membro desta igreja congregado, que tem um desejo ardente de trabalhar para o Senhor. Todos nós temos limitações, ó Deus, mas sabemos que o Senhor vai nos usar de alguma forma. E queremos pedir, ó Deus, a tua orientação. Que teu Espírito Santo nos ajude a entender a nossa parcela de cooperação, ó Deus.
de joelho no chão, orando, clamando pela vida da IEBT e esta obra. Ah, Deus, tudo está em tuas mãos. O novo semestre está começando e já agora, dia 26, amanhã, vamos estar começando uma obra aqui neste lugar. Envia o necessário, Pai. Ah, Deus, a obra é tua. Que seja para a glória do teu santo nome. Tira de nós o que não te agrada, Pai. Qualquer orgulho, uma forma, ó Deus, de ser que não está te agradando, vem tirando da nossa vida. E nos dá um espírito voluntário de te servir. E servir com alegria. E eu creio que as outras coisas o Senhor vai acrescentar. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do teu Espírito Santo esteja sobre nós e sobre todo Israel de Deus, desde agora e para todo sempre. Vamos dizer amém, irmãos? Deus abençoe a todos.